Glória a Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Sem mais delongas, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na epístola. Eu vou pedir a vocês paciência, porque nós vamos ler essa epístola todinha. Tá bom? Tá bom, pastor? À vontade. Acho que vamos ficar de pé um pouquinho, que nós vamos ler, onde eu vou pedir aqui, todinha. Você vai sair daqui hoje glorificando a Deus e falando assim: eu li um livro todo hoje na igreja. Aleluia. Então, por gentileza, abra aí em terceira epístola de João. Deixa eu te ajudar, ela é terceira mesmo, tá? De trás para frente vai ser a terceira. Apocalipse vai ser o primeiro, Judas o segundo, terceira João. Epístola terceira João. Vamos lê-la todinha, por isso eu não vou falar nem capítulo, nem versículos, a gente vai ler tudo. Glórias a Jesus. Aleluia. Você já achou aí? Amém. Então vamos lá. Minha versão aqui é um pouco diferente, você vai acompanhar. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade, amado, desejo que tenha prosperado em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vá a tua alma. Certamente me alegrei quando vieram os irmãos e testificaram da tua verdade, assim como tu andas na verdade. Não tenho eu maior alegria do que esta, o de ouvir que os meus olhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais na presença da igreja deram testemunho de tua caridade, e se os conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque eles saíram pelo seu nome, não tomando nada dos gentios. Nós, pois, devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por esta causa, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede que os que querem receber e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrios, até a mesma verdade, e também nós damos testemunho, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu tinha muito que te escrever, porém não quero te escrever com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelo seu nome. Glórias a Deus. Por gentileza, tome teu assento. Aleluia. Estamos felizes em estarmos aqui nesta noite. Glórias a Deus. Agradecer ao pastor Joelson, todo o seu corpo ministerial, pelo convite, agradecer a toda a igreja, porque esta igreja sempre está no nosso coração. Glórias a Deus. E a gente se sente tão pequenininho, e eu fico feliz porque só vai entrar no céu os pequenininhos. Glórias a Deus. Grandão não entra no céu, e isso me deixa satisfeito. A diferença é que vocês estão sentados e eu estou em pé. Jesus quer crente cheio do Espírito Santo e não inchados. Inchados não entram no céu. Tem uma grande diferença entre o crente corajoso e o crente folgado. Nós estamos comemorando 49 anos dessa igreja e já estamos nos preparando rumo ao jubileu, rumo aos 50 anos. E desses 49, 45
são meus, porque quando eu cheguei nessa igreja e aceitei Jesus, a igreja estava se preparando para fazer o 4º aniversário. Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que eu sobrevivi. Aleluia. Sobrevivi toda essa temporada. O templo está fazendo 22 anos, é isso? 22. O templo está fazendo 22 e a igreja está fazendo 49. De onde se conclui que desses 49, 27 anos foram ali do lado no 31, 21. E 22 anos aqui no 31, 41. Glórias a Deus. E a gente chega aqui e começa a passar um filme na nossa cabeça. Glória a Deus. E a gente não vai usar nome, senão a gente vai chorar e não vai conseguir falar. Mas eu me lembro que eu ajudei a descarregar o caminhão de tijolos para nós fazermos esse templo aqui. E alguns jovens estavam comigo. Acontece cada coisa na nossa vida, irmãos. Quando eu aceitei Jesus, ali no 31, 21, que todo mundo conhece, glórias a Deus, e eu fico feliz que eu estou vendo aqui alguns semblantes que fizeram parte aí da primeira formação do Caravana da Fé, do grupo Caravana da Fé. E a gente teve o privilégio de dirigir a Caravana da Fé durante 8 anos. E quando só saímos daqui, porque a empresa que eu estava trabalhando nos transferiu lá para o Espírito Santo, e aí a gente teve que ir, e depois Deus traçou outro rumo, mas a gente nunca perdeu o contato. Essas portas sempre ficaram abertas, glórias a Deus. E nesses 45 anos a gente não correu muita igreja não. Aqui foi a primeira e depois só mais 2 igrejas. E Deus nos deu esse chamado, e depois a convenção nos colocava para algumas igrejas, mas nos cálculos, 45 anos, 3 igrejas. E eu falo para os meus filhos, a primeira assinatura na minha carteira profissional, 10 anos. Aí eu tenho com o maior orgulho mostrar aquela carteira para eles. Aqui eu me casei, aqui meus filhos nasceram e foram apresentados. Glórias a Deus. E hoje a gente está com o Rubens ali, está a Daiane, minha nora. O Jefferson está aqui, mas viajou para o Rio Grande do Sul. E quando a gente já estava aqui, ele estava chegando hoje do Rio Grande do Sul. E aí não pôde estar aqui, mas gostaria de estar aqui também, se programou para isso. Pois bem, a gente ama muito essa igreja, ama os irmãos aqui. E ouvimos os conselhos e praticamos esses conselhos e sobrevivemos. Glórias a Deus. Então eu me lembro, aleluia, da inauguração do templo de Salomão. Existem construções na Bíblia que chamam a nossa atenção. Por exemplo, a construção da Arca de Noé. Aí depois tabernáculo de Moisés, aí depois tabernáculo de Davi, depois templo de Salomão, aí depois templo de Ageu, aí templo de Herodes. Eu me lembro aqui, a Bíblia diz lá em 2 Crônicas que na inauguração do templo de Salomão foram oferecidos 22 mil bois em sacrifício. 120 mil ovelhas foram sacrificadas na inauguração. E a festa foi durante 7 dias. E a glória de Deus encheu o templo. E Deus disse assim: os meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. Só que o tempo foi passando. E aí passou todo aquele glamour do reinado de Salomão, e aí a igreja começa a entrar em decadência, e aí vem Roboão, aí as tribos se dividem, eles não se entendem, e aí Roboão estabelece o culto ao bezerro, e aí houve separação, 10 tribos ficaram no norte, 2 tribos ficaram no sul. E tem esse período, 1 Reis 13 nos diz isso, de decadência. Depois vem um período de 70 anos, eu quero falar aí do cativeiro, e vamos ressaltar o cativeiro babilônico,
Aí o templo é destruído, eles são dispersos. E depois vem Zorobabel, vem Esdras, eles querem restabelecer o templo, reestruturar o templo, e tem dificuldades. Mas aí Deus usa Ciro, 200 anos antes, e vem a ordem para eles reestruturarem o templo. Mas aí tinha muita gente antiga lá, que viu o primeiro templo de Salomão, e quando eles foram inaugurar, na inauguração, teve muito choro, porque alguém falava que aquele templo era inferior ao anterior. Mas a Bíblia diz que a voz de júbilo foi superior ao pranto, e Deus abençoou eles. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a coisa vem andando, e aí Deus levanta Ageu e fala: não, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E aí fica todo mundo feliz, fica todo mundo alegre. Glórias a Jesus. Mas o que eu quero falar e ressaltar é que em Amós, no capítulo 9, Deus vem falando do tabernáculo de Davi, e depois o tabernáculo de Davi aparece lá em Atos, no capítulo 15. E aí a sensação que a gente tem é que Deus tem saudade, e Deus fala que vai reestruturar e levantar o tabernáculo de Davi. O interessante é que ele não fala que vai restabelecer e levantar o templo de Salomão com todo aquele glamour, mas o tabernáculo de Davi. Tem gente que só conhece o tabernáculo de Davi, ou conheceu o tabernáculo de Davi agora por alguns dias, porque o pastor Cláudio Claro foi para a glória, e aí só conhece o tabernáculo de Davi, mas não tem noção do que era o tabernáculo de Davi. E a tradução no original, lá que vai falar do tabernáculo de Davi, a palavrinha lá no hebraico é sucá, S-U-C-A-H. Traduzindo aqui para o nosso português, para a gente entender bem e ter noção, vai ser barraca, não vai ser tabernáculo, vai ser barraca. Ah, se você soubesse a atenção que Deus dá para as coisas desprezíveis, aquilo que ninguém dá nada, é o que chama a atenção de Deus, e Ele vai sentir saudade e restaurar o tabernáculo de Davi. Mas o que era o tabernáculo de Davi? Nada mais era do que 4 estacas de cedro, coberto com uma pele de cabra, e ali embaixo estava a arca, que logo depois Davi recupera a arca, e quando ele entra para o seu palácio, ele vê o tabernáculo, e ele fala assim: poxa, eu estou morando numa casa tão linda, e a presença de Deus, a arca do Senhor, está aqui debaixo de uma barraca. A ideia de construir o templo não foi de Deus, foi de Davi. Ele que pediu, Deus comprou a ideia, mas ele pediu para construir o templo, ele que sugeriu. E aí Deus manda Natã falar para ele: ó, as suas mãos estão sujas, desmanchadas, você não vai construir o templo, mas Salomão vai construir. Mas você vai fazer todo o preparatório, vai arrumar todos os materiais aí que Salomão que vai construir. E Deus fala em Atos capítulo 15 que vai levantar, reestruturar o tabernáculo de Davi. E o interessante é que Davi coloca um grupo nessa tenda, nesse tabernáculo, e que eles vão ficar ali 24 horas em adoração. Ele está colocando uma nova liturgia do tabernáculo anterior, sem ir contra a determinação de Moisés. Aí vem Jesus e fala que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12: meus irmãos, eu rogo-vos que apresentei os vossos corpos. Paulo chega e fala assim: pelo amor de Deus, por favor,
apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus, para que você venha conhecer qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que acha que a vontade de Deus, um anjo tem que aparecer e falar para ele qual é a vontade de Deus. Mas no próprio capítulo 12 de Romanos, Paulo nos ensina qual é a boa, agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na minha vida e na sua vida? É o relacionamento com os fracos na fé, o relacionamento com você mesmo, é o relacionamento com as autoridades. Esta é a vontade de Deus. E as pessoas colocam muitas coisas. E Jesus fala assim: bem-aventurado os pobres de espírito. E o que é pobre de espírito? Que a gente for fazer uma pesquisa aí, cada um vai falar uma coisa. Mas pobre de espírito é aquele que é dependente de Deus. Aleluia. É dependente de Deus a vida inteira. Isso é o pobre de espírito. Com conhecimento, sem conhecimento, ele é dependente de Deus. Com grana, sem grana, ele é dependente de Deus. Aleluia. E aí, um dos conceitos, uma das receitas para sobreviver é ser dependente de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então ele diz lá da vontade. O que é a vontade de Deus? Hoje, a igreja faz 49 anos e eu faço 45 anos que aceitei Jesus. E estou aqui até hoje. Nunca me desviei nem para a direita e nem para a esquerda. Tive momentos difíceis, mas conforme diz o louvor, sobrevivi. Sobrevivi porque alguém me aconselhou. E eu ouvi esses conselhos. E nós estamos lendo aqui, lemos a terceira epístola de João. Por isso que eu falei para você, você vai ler a epístola toda. Hoje, você pode dizer para todo mundo: eu li um livro todo da Bíblia. Glórias a Deus. Eu louvo a Deus que vocês não vieram aqui me ouvir. Vocês vieram aqui ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. Porque eu não sei o que está no teu coração. Eu não sei qual é o filme que está passando no seu coração. Glórias a Deus. Tem gente que fala assim: eu não gostei do culto. Aí eu fico preocupado quando eu ouço essa expressão. A gente dirige a igreja lá, alguns irmãos, e alguém fala: não gostei do culto. Aí eu falo assim: oh meu Deus do céu, será que meus cabelos ficaram brancos antes do tempo, Senhor? Culto é uma adoração a uma divindade. Você não tem que gostar nada, você tem que perguntar a Jesus se ele gostou. Você está oferecendo a ele um sacrifício de louvor. É adoração a uma divindade. A gente não faz culto para você. É você que tem que fazer culto para Jeová. Aleluia. E seja, glórias a Jesus, dependente dele. A vida toda. A vida toda. Então, 45 anos, a gente está aqui, firme e forte. Com a graça de Deus, hoje, a gente dirige uma igreja, como o pastor Joel está dirigindo aqui. Mas um dia a gente estava aí. E hoje a gente está aqui. A vida é uma roda gigante. Ora você está embaixo e ora você está em cima. Você tem que estar preparado para esse momento. Mas João escreve aqui e ele fica preocupadíssimo. Olha, Gaio é aquele obreiro que todo pastor gostaria de ter. Demétrio é aquele crente, aquela ovelha que todo pastor gostaria de ter. Mas esse Dióstrefe aqui, gente, a gente não vai nem falar muito nele. Porque o João mandava a carta e não entregava o pastor. O João teve que falar assim: ó, o problema é o seguinte, eu não vou nem escrever muito não. Tem coisas que eu vou te falar, ô Gaio, face a face. Porque tem um Dióstrefe aí na igreja. E esse indivíduo, ele, graças a Deus, aqui não tem. Aleluia. Em Cabo Frio tem. Cabo Frio tem. Aqui não tem não. É aquele que coloca o crente para fora da igreja. O Gaio tem um trabalho danado para colocar lá dentro da igreja, mas o Dióstrefe vem e coloca para o lado de fora. O Dióstrefe é aquele que quer o cargo. Ele não quer fazer o serviço, ele quer o cargo. Aleluia. Aqui não tem. Aleluia. Aqui não tem. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Aqui tem muito Gaio, aqui tem muito Demétrio, mas Diótrefes não. Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, a gente precisa de mudança de comportamento. Jesus não quer admiradores. Naquela multidão, tinha os admiradores. E tinha gente que ia atrás de Jesus só por causa do pão. Se deu mal, porque Jesus só multiplicou o pão 2 vezes. E depois ele ficou decepcionado. Porque falaram, Jesus é aquele que multiplica pão, vamos lá. E só foi 2 vezes que isso aconteceu. Tem gente que quer um milagre, mas não quer se envolver com o dono do milagre. Glória seja dada a Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia, aleluia. O obreiro está ali para ajudar o pastor. Glórias a Deus. E não dificultar. Mas tem gente que tem o prazer de dificultar. Eu louvo a Deus que em 49 anos aqui não tem. Porque Jesus está levantando e está restaurando o sonho de alguém aqui hoje de novo. Aleluia! Não abandone o barco, porque a ordem é para chegar do outro lado e você vai chegar. Diz o louvor e diz a canção. A ordem é para chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco. As tecnologias estão aí. E hoje eu conversando com alguém, eu perguntei por alguém, eu falei assim, cadê o fulano? O fulano anda meio fraco, mas não se preocupa não, porque o fulano é adolescente, isso é assim mesmo. Aí eu falei, mas eu cheguei lá na igreja com 16 anos, e estou aqui. Será que eu sou diferente? E tem muitos aqui que chegaram junto comigo e estão aí. Outros chegaram depois e estão firmes. Aleluia. Então, é o encontro. Tem gente que está na casa do pai, mas não conhece o pai. Tem gente que está satisfeito em ser só trabalhador do pai. Não quer ser filho. É por isso que Jesus diz, e vai falar naquele dia, não vos conheço. E alguém vai falar, mas espera aí, eu cantei no grupo, eu dizimei, eu ofertei. Eu até orei por alguém, alguém ficou curado. E Jesus vai falar, não vos conheço. Esse conhecer que Jesus está falando, não é aquele conhecer da gente se apresentar, pastor Gilberto, prazer, pastor Joelso, prazer. Não é esse conhecer, é o conhecer de intimidade. É o conhecer de intimidade. Só se descobre segredos através de intimidade. Sem intimidade não se descobre segredo. E aí as pessoas falam do filho pródigo, que ele foi um esbanjador, mas esquece do irmão. E muita gente quase não fala no irmão dele. É aquele que ficou em casa. O irmão era o simples trabalhador do pai, que quer ser recompensado pelo seu serviço. E ele reclama, sempre trabalhei, nunca fiz nada errado. Será que para ser reconhecido tem que se desviar e ir lá fora? Tem alguns crentes que ficam assim. Aí o que Deus faz? Pega um ex alguma coisa e coloca na frente lá. E aquele que é simplesmente trabalhador, vai ficar aí trabalhando, 10 anos, 15 anos, é trabalhador. Ele precisa conhecer o Pai, ele precisa ter um encontro com Jeová. Aleluia. Ele é pentecostal, ele precisa do Espírito Santo. Ele precisa do batismo com o Espírito Santo. Aí eu fico preocupado que eles colocam na conta de Deus e botam no tempo de Deus. E Deus é eterno. E eu fico preocupado que Deus fala assim, um dia para vocês, é 1000 anos para mim, bota no tempo de Deus, você está frito. Você tem que querer, você tem que se envolver e pedir para Deus te restaurar a cada dia. Ensinaram para a gente que Deus fala só no final, no culto. Gente, não é assim não. Quem disse que Deus fala no final? Desde o momento em que adentramos aquela porta, Deus está falando comigo e com você. Aleluia. E se você não estiver atento, esperar o final, já passou, já foi, já era. Tem que ficar com os ouvidos atentos, que Deus fala antes, durante e depois do culto. Glórias a Deus. Porque o culto vai terminar e Deus vai continuar falando para você. Não limite Deus na sua vida. Tem gente que quer limitar, Deus está falando. Para Deus falar, tem que acontecer isso ou tem que acontecer aquilo. Não, ele diz assim, operando eu, quem impedirá? Não limite Deus. Às vezes a gente quer ouvir Deus no barulho.
tem que ter barulho. Aí eu me lembro de Elias, porque Elias ficou meio traumatizado e foi para uma caverna, e aí vem um vento muito forte, pentecostal, vento, símbolo do Espírito Santo, Deus vai falar, e Deus não falou. Terremoto, tremeu tudo, pentecostal, Deus vai falar, e Deus não falou. Pegou fogo em tudo, e agora então, agora símbolo, fogo, e Elias batia a poeira, ficava de pé, e Deus não falou com ele. E de repente, uma brisa suave e tranquila, aleluia. E aí Elias fala, Deus não está aí não, Deus não está nesse negócio, não se levantou. E aí Deus fala, o que faz aqui Elias? Surpreendeu ele, porque limitou Deus, limitou. E a gente olha, 1 Reis capítulo 18, aquele Elias desafiando, matando os profetas de Baal, de Acera. O interessante é que ele fala assim, me espera lá embaixo, que eu vou lá matar vocês, me espera. E eles esperaram. Espera lá, daqui a pouco eu chego lá. E eles esperaram. Mas esse mesmo Elias, no capítulo 19, alguém manda só uma mensagem. Não tinha um WhatsApp? Não podia ser um WhatsApp. Só uma mensagem. Olha, querem te matar, Elias. Pronto. Só a mensagem, ele ficou sem perna, coração disparou e fugiu. E depois que ele foge, chega lá, ele fala, agora eu quero morrer. Aí eu fico entendendo, mas meu Deus, esse Elias, ele não está regulando bem. Se ele queria morrer, e ele recebeu a mensagem que ia morrer, era só ficar lá. Esperava. Mas não, ele sai, vai para lá e pede para morrer. Nós precisamos da mudança de comportamento. Bíblia aqui não adianta nada. A Bíblia tem que estar aqui e tem que descer para o coração. Aqui vai acontecer a mudança de comportamento. Aleluia. A mudança de vida. Aí eu vou entender qual é a boa, agradável vontade de Deus. E o nosso tema é santidade, unidade, fruto, graça e amor. É os 5 pilares para você sobreviver. E eu fiquei olhando assim, puxa vida, santidade. A santidade tem 9 letrinhas. Você já reparou que santidade tem 9 letrinhas? A santidade tem 9 letrinhas. É o significado da conexão, para você se conectar. Nós temos aqui na nave da igreja especialista em telecomunicação. E aí, sem fazer propaganda de operadora nenhuma, mas se você fazer uma ligação e não colocar o 9 na frente, vai falar alguma coisa. Não vai concluir. Não teve uma mudança aí? Não vai concluir. Você não vai conseguir se conectar. Precisa do 9. Tem que botar o 9 na frente. É isso. Não é possível completar a sua ligação. E vai ficar pipipi, daqui a pouco pim, já era. Santidade é 9 letrinhas. Sem isso aí, irmãos, não tem comunicação com o Pai. Você vai patinar. Não tem comunicação. E baseado aqui na terceira epístola, estamos já concluindo. Louvado seja Deus. Está lá, santidade, unidade, fruto, amor e graça. Você precisa, não vai dar tempo de falar tudo, o tempo já foi. Fruto, vamos falar da santidade. 9, conexão. Fruto do Espírito. Tem gente que nem sabe onde está. Tem gente que não sabe de cor. O interessante é que tem gente que tem o Salmo 23 decorado, mas não sabe quantos versículos tem. Enquanto eu estou falando aqui, ele vai dar uma consultada. Deixa eu olhar agora quantos versículos tem. O Salmo 23. Tem gente que não sabe. Nós lemos aqui o Salmo 91. Se eu perguntar qual é o versículo 7, ninguém sabe. Enquanto eu estou falando, alguém está abrindo a Bíblia e está olhando. Deixa eu ver qual é o 7. Então, eu não sei se Deus
vai te dar paciência ou se vai criar uma situação para você praticar paciência. Mas um dos frutos do Espírito é longanimidade, é paciência. Pede para Jesus te dar um Dióstrefe para ser teu irmão. Esse Dióstrefe aqui da epístola, para você ver se você tem o fruto do Espírito, que é a paciência. Como testar se você tem? Coloca Dióstrefe do teu lado. E você não pode mandar ele fora da igreja e não pode dar carta de mudança. Eu não sei se Deus vai te dar paciência, se vai criar uma situação para provocar a sua paciência. Concluindo, glórias a Deus, alguns conselhos práticos aqui que eu quero deixar para você, que foi resultado da minha sobrevivência. Glórias a Deus, aleluia. Faça aliança com pessoas certas. Coloque a voz de Deus sempre em primeiro lugar. Salmo 29 diz assim: a voz do Senhor é tremenda, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor separa a labareda do fogo. Aleluia, glórias a Deus. Coloque a voz de Deus sempre em primeiro lugar. Ande com pessoas que te coloquem próxima de Deus. E aí você vai conseguir chegar no final, você não vai abandonar o barco. Ande com pessoas que te coloquem próxima de Deus. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, se você errou, chegue para Jesus, acerte a situação, e Jesus vai falar para você assim: vai, e não peques mais. Glórias a Deus. Então, repetindo, faça aliança com pessoas certas, coloque a voz de Deus sempre em primeiro lugar, ande com pessoas que te coloquem próximas de Deus. Amém? Que Deus continue nos abençoando poderosamente nesta noite, se revelando a mim e a você a sua vontade e o seu querer. Aleluia.